Olá, estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso Blender Escultura e aqui nós vamos adicionar mais objetos a essa cabeça, né? O nariz, orelha, pescoço, para que a gente possa ter toda a visão de objeto, no modo de objeto, e vou com Shift A, Mesh, adicionar aqui deixa eu ver aqui, um cilindro. Vou dar uma Scale para poder deixar um pouquinho mais curto essa parte, tá? Vou dar um Rotate, vou rotacionar um pouquinho, porque o pescoço ele é mais inclinado, ele não é reto, tá? Quando visto de lado. Então eu vou posicionar mais ou menos aqui e com Scale no eixo X, eu vou dar uma esticada, tá? Mais ou menos aqui, ó. Dá mais um Scale aqui. Aqui mais ou menos. Posicionar um pouquinho mais à frente. Beleza. Basicamente esse aqui para o pescoço, tá? A gente precisa adicionar um nariz. Para isso eu vou dar um Mesh cubo. Vou adicionar um cubo aqui, um Scale nele, para uma escala. No eixo Z. Aí a gente tem uma encurtada aqui. Uma achatada, né? Nessa parte aqui eu vou deixar mais ou menos no volume do nariz. Eu falei a Scale no eixo X, tá? Anteriormente. Agora estou dando uma Scale completa aqui. Posicionar um pouquinho mais abaixo com Move. Aqui no eixo Z, tá? Deu um escalamento no eixo Z. Agora no eixo Y. Eu clico S, Y, faço a escala do eixo Y e vou colocar um pouquinho mais à frente essa box aqui, essa caixa, ou esse cubo. Eu posso estar dando tanto um rotate quanto fazer edição, e através das vértices eu consigo manipular esse objeto para deixar ele na posição que eu quero em relação à cabeça. Então agora eu vou dar um trabalhinhozinho aqui com as vértices selecionado, tá? Estou com a transparência ligada, senão ele não pega do outro lado. Aqui um pouquinho mais à frente, mais inclinado, né? Esse aqui eu posso levar um pouquinho mais para frente, mas dentro da malha, tá? Entrando para dentro da cabeça. Agora de frente, eu quero pegar, acho que eu vou pegar ali de lado essa parte aqui, ó, com B. Vou selecionar essas 4 vértices e vou dar um Scale nela de frente, ó. Pronto. Depois a gente vai ajustando, é só para inicialmente ter uma blocagem inicial do nariz aqui em relação à cabeça. A gente vai linkar tudo isso aqui, deixar pronto essa blocagem para a gente começar a dar detalhes na escultura, tá? Então é importante esse passo aqui. Então já preparei o nariz aqui, já mais ou menos. Passei para o modo de objeto. Então mais ou menos eu tenho o nariz meio que preparado aqui, tá ok? Então, agora eu só vou fazer uns ajustes. Opa, um Scale aqui um pouquinho mais comprido. Mais ou menos aqui. A gente não está usando referência, então, mais ou menos com o conhecimento de anatomia, a gente vai posicionando. É um personagem cartoon, mas é importante a gente seguir mais próximo da anatomia do personagem, tá? E você pode usar uma referência também se quiser, tá ok? Então eu vou aqui em Mesh, eu vou adicionar um cilindro novamente, porque desse cilindro eu vou fazer a orelha, dessa base da orelha do personagem. Vou dar um Scale, deixa eu puxar aqui pro lado. Vou dar uma Scale aqui no eixo Z. Então eu aperto S depois seguido de Z, aí eu faço um escalonamento no eixo Z. Um Scale total. Deixa eu dar um Rotate primeiro para a gente deixar lá mais ou menos do ângulo que vai ser colocado a orelha na cabeça. E mais um Rotate aqui, uma rotação aqui. Acompanhando o ângulo da frente da cabeça ali. Então, opa, ao contrário aqui. Mais ou menos aqui assim, ó. Nesse ângulo aqui, tá? Ok, aí eu vou posicionando vendo o tamanho mais ou menos que eu quero da orelha, né? E aí depende
independente da proporção da cabeça, pode ter uma orelha um pouquinho menor ou uma orelha maior. Eu acho que aqui cabe um pouquinho da criatividade no tamanho da cabeça. Então, não tem um padrão de tamanho, né? Então ela tá ali posicionada entre o nariz. E aí eu vou precisar depois duplicar isso aqui, tá? Beleza. Mais ou menos a gente já tem a posição da orelha. Deixa eu ver a divisão de frente aqui. Não pegou aqui, sim. Aqui tem a visão de frente. Mais ou menos isso aqui, tá? Agora a gente precisa dar uma duplicada nessa orelha. Deixa eu só dar um novo escalonamento aqui, porque eu achei que estava um pouco grande. Passar um pouquinho para fora. Acho que aqui tá legal. Depois é só acertar, tá? Para isso, eu vou precisar agora passar para o outro lado dessa orelha. Eu vou criar com Shift A, Empty, um vazio, um eixo. Vou renomear ali de Center, que vai ser o eixo central. E através dessa posição desse eixo central, com a visão global, eu vou clicar aqui, agora no objeto, vou clicar em Modifier, nesse ícone, modificador. Eu vou Mirror e vou aqui o objeto, vou colocar Center, tá? Pode ver que já clicou, já criou lá do outro lado, tá? Não esquece de depois dar um Apply, aplicar esse modificador, tá? Acho que aqui tá legal. Nariz aqui, só fazer um pequeno acerto no nariz. Deixa eu selecionar a visão right, visão direita. Vou selecionar essa parte de baixo com B. E vou dar um escalonamento aqui, ó. Um scale para fora só para abrir meio que em delta. Essa parte do nariz aqui é a abinha do nariz que fica mais acentuada do que a bolinha do nariz. Ok, acho que aqui tá legal. Só posicionar isso aqui um pouquinho mais para dentro. A gente está pronto para poder fazer a união dessas peças aqui para fazer o início da nossa escultura, tá ok? Então tá tudo preparadinho. Dá mais um scale aqui, só uma ajustadinha. Pouca coisa. Beleza, então já vai salvando o projeto aí, né? Na próxima aula a gente vai linkar essas peças, tá ok? Espero que você tenha gostado até aqui.